Hoje aqui no canal nós vamos iniciar a fazer a Nossa Senhora da Piedade em crochê amigurumi, tá? Então essa é a primeira parte, lembrando que esse vai ser um passo a passo extenso, porque ao longo do tempo, né? Porque tem várias partezinhas que compõem a imagem dela com Jesus, então é um trabalho mais detalhado, tá? Então essa é a primeira parte que a gente vai fazer o corpo base dela, tá, gente? Vou explicar todo o passo a passo. E lembrando que esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, a Elaine Masqueta. Inclusive, ela pediu várias vezes, mas eu só não tinha colocado esse vídeo aqui ainda pro canal, porque eu ainda não estava conseguindo fazer, tá? Então, desculpa a demora, mas vamos começar agora, a partir de hoje, a fazer a Nossa Senhora da Piedade em crochê amigurumi. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá? Estou mostrando ela aqui mais de perto para vocês. Hoje nós vamos começar a fazer a imagem dela, tá? Que é uma imagem ela carrega o Jesus no colo após a crucificação. Então, é uma imagem forte, né? Vamos dizer assim. Então, ó, pessoal, eu vou hoje mostrar para vocês o corpinho base dela. É só o início mesmo, tá? Mas continuem acompanhando o canal para poder pegar o restante do passo a passo da Nossa Senhora da Piedade, tá? Então, ó, vamos às medidas iniciais dela. Ela tá com 13 centímetros de comprimento, de largura eu vou marcar aqui entre os bracinhos 12 centímetros e a altura dela eu vou marcar aqui pelo topo da cabeça dela. Vamos lá. Deixa eu só pegar certinho aqui para poder mostrar para vocês. Ó, pelo rostinho, aqui pela cabeça, ela tem 4,5 centímetros, tá bom? Então, essas são as medidas e vamos agora aos materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores. Esse é o bege palha, tá? Nós vamos utilizar ele. Vamos precisar também do vermelho, tá? Vamos utilizar aqui, deixa eu pegar para vocês, o marrom escuro e também da cor preta, tá? Vamos utilizar aqui a nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, certo? Vamos precisar também da nossa agulha de costura e os nossos alfinetes, é sempre importante a gente utilizar, né? Vamos precisar aqui do nosso enchimento acrílico, tá? Uma quantidade boa, aqui tem só um pouquinho, mas é uma quantidade grande, vamos dizer assim, de enchimento. Vamos precisar também hoje da nossa tesoura e por último aqui então a nossa fita métrica, tá bom? Vamos iniciar aqui então fazendo o corpo base dela, tá? Então vamos começar com um anel mágico com fio palha, tá? Então eu vou fazer aqui meu anelzinho mágico, coloco a minha correntinha inicial e nós vamos começar então com 6 pontinhos baixos aqui, ó. Primeira carreirinha com 6 pontinhos baixos para o nosso início, né? Então, ó, 3 aqui, 4, 5 e 6. Só lembrando a vocês que se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, nem o ponto baixo, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê que eu explico para vocês direitinho desde a correntinha, né, até o nosso ponto alto, ponto caranguejo. Então, olha lá primeiro e depois volta aqui, tá bom? Então, ó, feito esses 6 pontos baixos, a gente puxa o fio do anel mágico, ó, puxo bem para deixar bem fechadinho, tá vendo? Eu uso esse mesmo fio do anel mágico aqui para contar carreira, tá? E vamos agora então para nossa segunda carreirinha, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontos de base até o final, tá? Então, ó, pessoal, deixa eu só fazer aqui, ó, para mostrar para vocês. Um aumento nada mais é do que fazer 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base aqui, tá bom? E eu vou repetir por toda a carreira e no final dela a gente vai ficar com 12 pontinhos baixos no total, tá bom? Então, eu vou fazer e volto então para continuar. Feito aqui, vamos agora então para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? E vamos repetir por toda a carreirinha essa sequência.
Então, no final dela, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo, aumento por toda a volta e volto então com vocês, tá? Para nossa próxima carreira agora aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui 2 pontos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá? Então, eu vou repetir essa sequência por toda a voltinha e quando eu terminar a carreira eu vou ficar com 24 pontos, tá, gente? Então, façam aí 2 pontos baixos no aumento por toda a volta, também vou fazer e volto então com vocês, tá bom? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer para as próximas carreiras, tá? Nós vamos fazer aqui 6 carreirinhas, deixa eu só arrumar aqui meu fio. Nós vamos fazer 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base, tá? Até o final da carreira. Então, a gente vai continuar aqui com os 24 pontos no total, porque a gente tá fazendo, ó, ponto baixo sobre ponto baixo direto, tá, gente? Então, eu vou fazer as 6 carreiras e volto com vocês pra gente continuar aqui. Bom, fiz aqui, pessoal, ficou desse jeitinho como vocês podem perceber. Agora, então, para a nossa próxima carreira, o que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer as diminuições aqui. Então, ó, vamos começar com 2 pontos baixos e no ponto seguinte a gente faz uma diminuição. Aqui a diminuição de amigurumi, como que a gente faz, ó? Eu pego a argolinha externa dos 2 próximos pontos, como vocês podem ver, e faço um ponto baixo. Assim a gente faz a diminuição, tá? Para quem não sabe. Então, ó, vamos fazer 2 pontos baixos e no ponto seguinte a gente faz a diminuição aqui, tá? Então, eu vou fazer por toda a carreirinha e no final dela eu vou ficar com 18 pontos no total e volto então com vocês. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição no próximo ponto de base, tá? Do mesmo jeitinho que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então, façam aí um ponto baixo, uma diminuição, e no final dessa carreira a gente vai ficar com 12 pontos no total, tá? Feito isso, vocês podem colocar enchimento aqui para dar o formato da cabecinha, tá bom? Então, um ponto baixo, uma diminuição, coloque enchimento e eu volto então com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui, coloquei enchimento, tá vendo? E agora, então, nós vamos fazer aqui somente uma carreirinha de um ponto baixo em cada ponto de base por toda a voltinha. Então, nós vamos continuar aqui com um total de 12 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo em cada ponto e volto com vocês pra gente trocar de cor pelo fio vermelho, tá bom, gente? Pra gente trocar pelo fio vermelho, o que que eu vou fazer, pessoal? Ó, eu vou tirar a minha agulha aqui e vou colocar, ó, nessas 2 argolinhas antes de fechar o último ponto, tá vendo? Vou tirar o meu fio, tá? Desse último pontinho. Eu corto com uma pequena sobrinha, ó, eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Eu deixei uma pequena sobrinha aqui, tá vendo? Tá? Essa sobrinha aqui é a que nós vamos deixar, né, pra poder fazer o crochê e tudo mais por cima desse fio para ele não desmanchar, tá bom? Venho com o fio vermelho, deixa eu pegar ele aqui certinho. Eu venho com o fio vermelho, faço esse movimento aqui na minha mão, ó, porque eu tenho que deixar ele compridinho pra gente poder ter o controle de contar carreira e tudo mais, tá? Então, ó, venho com ele aqui, coloco, passo por esse último ponto, eu vou puxar esse fio palha que tá aqui, ó, sobrando, porque senão esse ponto fica muito largo, tá vendo? Como ele tá aqui. Então, eu vou puxar ele de volta pra cá, porque ele acabou ficando meio curtinho aqui. Ó, meio curto demais, tá? Deixa eu puxar ele aqui, agora sim. E ajeito também aqui o meu fio vermelho, tá? Feito isso, eu coloco esse fio aqui, o vermelho no caso, para contar carreira. Então, eu vou já passar pela minha argolinha aqui, ó, tá vendo? Eu já puxo ele aqui para me auxiliar. E vamos então agora começar a fazer o corpinho, tá? Coloquem o fio bege, ó, o palha aqui bem à frente da carreira. E vamos fazer, pessoal, um ponto baixo. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento. Reparem que o fio bege, ele fica aqui à frente, que a gente pode usar aqui, ó,
os pontos que nós estamos fazendo agora para fechar esses fiozinhos que sobram, tá? Então, eles ficam por dentro da carreira nova, tá bom, gente? Então, façam aí, ó, um ponto baixo, um aumento. No final da carreira, a gente volta a ficar com os 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto, então, com vocês. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer direto 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí, ó, um ponto baixo em cada ponto, pelas 4 carreiras. Então, nós vamos continuar com os 18 pontos baixos aqui, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora vamos para a nossa próxima carreira, então, que nós vamos fazer, ó, 2 pontos baixos nos próximos pontinhos aqui, ó. E no ponto seguinte, a gente faz o aumento, tá? Eu vou repetir essa sequência por toda a carreira e no final dela, então, a gente volta a ficar com os 24 pontos, tá, gente? Então, façam aí 2 pontos baixos e aumento por toda a volta, também vou fazer e volto com vocês, tá bom? Agora, gente, nós vamos fazer mais 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base até o final da carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essas 4 carreirinhas, nós vamos continuar com os 24 pontos do total, tá, gente? Então, eu vou fazer e volto com vocês pra gente continuar. Ó, gente, ficou desse jeitinho depois das 4 carreirinhas, eu já coloquei enchimento aqui pelo corpinho. Por quê? Porque agora a gente vai começar a fazer as perninhas dela, tá? Então, para isso, ó, eu vou arrematar, pegando aqui, ó, no primeiro ponto de base, puxo o fiozinho, não precisa deixar um fio comprido, tá? Corto e dou um nozinho duplo, ó, passo 2 vezes o meu fio pela argolinha, tá vendo? E puxo bem. Feito isso, ó, coloco aqui o fio para dentro. Nós vamos voltar a pegar o fio palha para começar a fazer as perninhas dela, tá? Então, eu vou fazer uma perna aqui com vocês e a outra a gente faz, vocês vão fazer, né, no caso, e eu vou fazer fora de vídeo para adiantar passo, tá bom? O que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dividir aqui, ó, ao meio, os pontinhos. Aqui empurra bem para não atrapalhar o enchimento, tá? Nós vamos dividir ao meio aqui os pontinhos e vamos contar 12 pontos para esse lado e 12 pontos para esse lado. Eu vou pegar um fio de uma outra cor aqui, eu vou até pegar para representar, para mostrar para vocês. Nós vamos contar assim, ó. Por exemplo, ó, estamos aqui no meio, né? Então, ó, vamos contar a partir daqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Deu 12 pontinhos contando daqui pra cá, tá vendo? Aí pode conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos certinho, tá vendo? Então, a gente pega esse fio aqui, fio de outra cor, né? Especificamente, pra gente poder ter certeza de que é para marcação aqui, ó, e põe esse fio, tá? Os fios restantes seriam para outra perna, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, por esse ladinho, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó, eu venho com a minha agulha, então, aqui no fio que eu marquei, o primeiro ponto dos 12, venho com o fio palha, aqui, ó, vou passar ele por aqui, deixa eu ver se eu consigo, né, passei a pontinha dele e vou então aqui, pessoal, dar 2 nozinhos para iniciar, tá? Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, eu venho e dou meus 2 nozinhos para começar, ó. Bem aqui. Tá vendo? No primeiro pontinho que a gente marcou. Então, como esse é o primeiro, a gente pode já soltar aqui o fio e deixar ele lá no 12º só segurando, tá? Feito isso, então, vamos levantar os pontinhos dessa primeira carreira. Então, ó, vou fazer minha correntinha inicial aqui e vou fazer simplesmente, gente, um ponto baixo e uma diminuição por todos esses 12 pontos, tá? Então, ó, um ponto baixo no ponto seguinte e uma diminuição no próximo, tá? Assim, no final, quando eu chegar lá no 12º ponto, no total, na verdade, nós vamos ter 9 pontinhos baixos, tá bom?
Então, eu vou fazer isso até chegar no 12º ponto e volto com vocês. Na verdade, aqui, pessoal, eu tava reparando que eu fiquei com 8 pontinhos no total, tá? Eu falei 9, mas na verdade fiquei com 8. Então, ó, vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, certo? Esse fio inicial eu tô usando para contar carreira, tá? Então, por isso que ele tá aqui. E agora, então, nós vamos fazer mais 4 carreirinhas aqui de um ponto baixo em cada um desses pontos, tá? Então, nós vamos fazer essas 4 carreirinhas e eu volto, então, com vocês pra gente começar a fazer o pezinho, tá bom? Então, só mais 4 carreirinhas de um ponto em cada e no total a gente continua com os 8 pontinhos, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto, então, com vocês. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui, se vocês quiserem, já pode colocar enchimento, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Vamos começar, então, a fazer o pezinho. Vou explicar para vocês o seguinte, a única diferença que a gente vai ter entre uma perna e outra aqui na hora de fazer é a partir dessa carreira, tá? Que é o seguinte, aqui, ó, para essa perninha, né, para essa perninha desse lado, nós vamos fazer 4 pontos baixos primeiro, tá? Então, ó, 2, 3 e 4, porque essa é a parte de trás, tá, gente? Essa é a parte de trás aqui do corpinho. Então, ó, 4 pontos baixos primeiro, depois nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento 2 vezes, tá? Então, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento e no próximo um ponto baixo e um aumento. E assim eu termino essa carreirinha aqui, que é bem pequenininha, né? No caso da outra perna, nós já vamos começar com esse um ponto baixo, um aumento 2 vezes e vamos terminar a carreira com os 4 pontos baixos, tá? Então, ó, nessa outra perninha, quando a gente chegar na parte do pezinho, a gente faz isso, tá bom? Então, a gente teve 2 aumentos, isso significa que a gente, de 8 pontos, a gente ficou com 10, tá? Então, ó, aqui para essa perninha, aqui do lado direito é a perninha direita dela. Então, nós vamos fazer primeiro, né, os 4 pontinhos baixos e depois um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Na outra perninha, nós vamos começar com um ponto baixo, um aumento 2 vezes e depois os 4 pontinhos, tá bom? Então, só essa explicação que a gente vai trabalhar de forma diferente. E assim a gente vai seguir também para as outras carreirinhas aqui do pezinho. Então, vamos para a próxima, né? Nós vamos fazer o que, pessoal? Ó, 4 pontos baixos novamente, ó. 1, 2, 3 e 4. Feito isso, na frente nós vamos fazer 2 pontos baixos nos próximos pontos e um aumento por 2 vezes também, tá? Então, nós vamos ficar com 12 pontinhos aqui no total, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui o fiozinho. Deixa eu puxar esse fio. 2 pontos baixos, ó, novamente aqui. E um aumento no último pontinho de base, tá? Feito isso, então, a gente fica com os 12 pontinhos no total. No caso da outra perna, nós vamos fazer aquilo lá que eu falei. Primeiro, nós vamos fazer os 2 pontos baixos e um aumento, e depois, na parte de trás, a gente faz os 4 pontos baixos do total, tá bom? Feito aqui, então, pessoal, eu coloquei enchimento já na perninha, tá vendo? Já botei aqui o enchimento. Agora, então, eu vou fazer o seguinte, gente. Para nossa próxima carreira, eu só vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base aqui, antes da gente fazer a diminuição para terminar, né? Então, eu vou fazer uma carreirinha aqui de um ponto baixo em cada ponto. Então, nós vamos continuar com os 12 pontos baixos no total, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e volto, então, com vocês. Feito aqui, pessoal, agora, então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base aqui. Se vocês quiserem antes, coloquem mais um pouquinho de enchimento, tá? Se desejarem, se precisar também, né? Então, feito isso, a gente faz, então, uma diminuição em cada um dos pontinhos pra gente ficar no total com 6 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer uma diminuição em cada ponto e volto com vocês pra gente arrematar essa parte e fechar aqui a aberturinha, tá?
Feito aqui, gente. Então, nós vamos só arrematar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro pontinho de base. Deixa eu só pegar certinho aqui. Puxa o fio, deixa uma sobrinha, tá? Pra gente fazer essa costura da aberturinha que vai ficar aqui. Ó, dou um nozinho duplo. Puxo bem pra deixar bem fechadinho. E agora, então, a gente fecha essa aberturinha que ficou aqui, tá? Como que nós vamos fechar, pessoal? Eu venho com a minha agulha de costura, como vocês podem ver. Venho aqui com meu fio de sobra, né? Passo pela minha agulha e vamos agora, então, fechar essa aberturinha, ó. Eu vou pegar as argolinhas externas de cada um dos dois próximos pontos e puxo a argolinha externa de cada um dos pontos e puxo. E, por último, aqui, mais esses dois e puxo. Feito isso, ó, tá bem fechadinho aqui, tá certinho, tá vendo? Eu só arremato, então, com o nozinho. Faço 2 nozinhos, né, pra ficar bem fechado. Feito isso, eu escondo o fio de sobra. Escondo aqui por dentro e puxo, tá? Corto. E temos aqui, então, a perninha feita. Eu vou fazer a outra perna do mesmo jeitinho que eu falei pra vocês, né? A gente faz as 4 carreiras e depois no pezinho faz daquele jeitinho que eu expliquei enquanto eu tava fazendo essa, tá bom? Então, eu vou fazer outra perninha e volto com vocês. Vamos começar aqui a fazer o bracinho dela. Então, com o fio palha, eu já fiz aqui um anel mágico, certo? E vamos colocar, então, 5 pontos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, a gente puxa o fio do mesmo jeitinho que a gente já fez hoje, né? Na parte inicial do corpinho base. Ó, puxa o fiozinho aqui e vamos para nossa segunda carreira, então, que nós vamos fazer apenas aqui um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, ó, isso significa que a gente faz 2 pontos baixos em cada ponto, certo? Até o final. E no total, a gente vai ficar com 10 pontinhos baixos, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto, então, com vocês, tá bom? Para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou fazer uma laçada e vamos aqui, ó. O primeiro ponto a gente vai fazer, ó. 1, 2, 3 meios pontos altos dentro da agulha, aqui de uma vez só, no mesmo ponto de base, que a gente vai fechar todo mundo junto, tá? Então, 3 meios pontos altos fechados juntos no primeiro ponto, e nos pontos seguintes a gente só vai fazer um pontinho baixo em cada um dos pontos restantes de base, tá? Então, no total, a gente continua com os 10 pontinhos. Eu vou fazer aqui e volto, então, para continuar. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? E vamos repetir por toda a carreira, tá bom? Então, ó, fiz aqui a diminuição, aí a gente vem um ponto baixo e no ponto seguinte faz a diminuição novamente e no final da carreira a gente fica com 7 pontinhos no total, tá bom? Então, eu vou fazer e volto então pra gente continuar. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo em cada um dos pontos de base até o final, tá? Então, a gente vai continuar com 7 pontos no total. E assim que eu terminar essa carreira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro da mãozinha e vou trocar de cor pelo fio vermelho, do mesmo jeito que a gente trocou de cor aqui no começo do corpinho base aqui, ó, quando passou da cabeça pro corpinho, tá? Eu vou trocar de cor pelo vermelho da mesma forma, tá bom? Então, um pontinho baixo em cada ponto, enchimento e troca pelo vermelho, tá? Ó, gente, fiz aqui, troquei de cor. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer para essa próxima carreira um ponto baixo aqui no primeiro ponto e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir a sequência por toda a volta, tá bom, gente?
Então, um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha, e no total a gente volta a ficar com os 10 pontinhos de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto então com vocês. Agora, pessoal, da nossa 7ª carreira, que é essa próxima aqui, até a 13ª, nós vamos fazer um ponto baixo em cada um dos pontos de base direto, tá, gente? Então, a gente vai continuar com os 10 pontinhos do total, tá bom? Então, eu vou fazer para dar o comprimento do bracinho até o final da 13ª carreira e volto então com vocês já com o enchimento para a gente poder arrematar, tá? Ó, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho, coloquei o enchimento, tá? E agora, então, a gente vai arrematar prendendo com um ponto baixíssimo aqui no ponto inicial, ó, tá? Puxo e corto aqui com sobra, tá? Essa sobra é pra gente poder costurar depois. Dou um nozinho duplo aqui, ó, pra finalizar, certo? Dei aqui. E a gente vai fazer outro bracinho, o outro bracinho, né? Exatamente igual a esse, tá, pessoal? A gente vai fazer e vamos aqui colocar, então, ó, logo ao lado da perna, do mesmo lado de cada perna, certo? E a gente vai posicionar aqui com o alfinete, ó, da primeira carreira do corpinho, vai ser o primeiro lugar onde a gente vai colocar aqui, certo? A primeira carreira, até, ó, segunda, terceira, quarta, até a 5ª carreira do corpinho, tá? A gente vai posicionar desse jeitinho com o dedãozinho voltado para cima, tá bom? O outro braço também, a gente posiciona aqui do ladinho, tá, gente? Agora nós vamos fazer o cabelo dela, tá? Então, ó, fiz um anel mágico com marrom escuro e coloquei 6 pontos baixos para começar, tá bom? Feito isso, a gente puxa o fio, como sempre, coloco aqui para contar a carreira e vamos então para nossa próxima voltinha aqui, que vamos fazer, como sempre também, né? Um aumento em cada um dos pontos de base até o final da carreira. Então, façam aí um aumento em cada ponto, ó, 2 pontinhos baixos em cada um. E no final dela, a gente vai ficar com 12 pontos no total, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir aqui por toda a voltinha, tá bom? Então, ó, um ponto baixo e um aumento até o final. E assim que a gente terminar essa carreira, fica com 18 pontos baixos no total, tá bom? Então, eu vou fazer e volto também. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos. E no ponto seguinte, a gente faz o nosso aumento, tá? Vamos repetir por toda a volta e no final da carreira, vamos ficar com 24 pontos, do mesmo jeito que a gente fez o corpinho base lá no início do rostinho dela, tá bom? Então, eu vou fazer a carreira e volto então. Para nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui, pessoal, um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto, no total a gente continua com os 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e a gente continua. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer a franjinha do cabelinho dela. Então, vamos começar aqui, gente, ó, com um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente faz um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto, tá? Para dar a altura aqui da franja, certo? No ponto seguinte, a gente faz um meio ponto alto. E para completar aqui, um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente tem a primeira parte da franjinha aqui dela. Agora, a gente precisa fazer o outro lado. Como que vai ser, pessoal? Um ponto baixíssimo, a gente vai fazer a ordem inversa, tá? Um meio ponto alto, um ponto alto no próximo, um meio ponto alto novamente e por último aqui um ponto baixo, tá? Então, a gente tem aqui as duas partezinhas aqui da franja. Nos pontos seguintes, nós vamos fazer, né, os 14 pontos da parte de trás, um ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira, tá bom? Então, assim a gente finaliza aqui a carreira e eu volto pra gente continuar. Feito aqui,
pessoal, agora nós vamos trabalhar somente com os 14 pontos da parte de trás. Então, como nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui com carreiras de ida e volta. Eu vou iniciar com 2 correntinhas, eu viro meu trabalho depois da última carreira que a gente fez e vou fazer aqui 5 carreiras de um meio ponto alto em cada um dos 14 pontos de base aqui da parte de trás, tá? Então, serão 20 carreirinhas de 14 meios pontos altos e 2 correntinhas para virar, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? Fiz aqui, pessoal, olha só como ficou. Agora, então, a gente só puxa o fio, tá? E deixa uma sobra aqui pra gente costurar. Feito isso, a gente dá um nozinho duplo, como sempre. Ó, dei o nozinho, puxo bem, deixo bem fechado e aqui temos, então, o cabelinho dela, tá? Então, vamos posicionar aqui no rostinho, ó. A gente centraliza aqui na parte da frente a parte da franja, né? Que vai dar aqui, gente, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira do rosto. Vai ser onde vai estar a franjinha aqui do rostinho dela, tá? Então, ó, a gente coloca, ajeita direitinho. Eu venho com alfinete aqui, ó, e prendo para segurar, tá? O alfinete que eu tô usando é o pequenininho, tá, gente? Ó, prendo aqui para segurar a parte da frente e atrás vai ficar aqui presinho, assim, ó, só que comprido. Então, a gente não precisa necessariamente prender aqui atrás, porque ele já fica ajeitado, tá vendo? Tá bom? Então, fizemos aqui a parte do cabelinho e tá pronta essa parte também. Bom, gente, agora a gente vai fazer o bordadinho dos olhinhos dela, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui na altura da 7ª carreira, eu tô com uma distância entre 3 pontos entre o cabelo e onde eu coloquei aqui o meu alfinete, tá vendo o meu alfinete aqui, pessoal? Tá? Então, uma distância entre 3 pontos do cabelo pro olho, tanto de um lado quanto do outro, e de 4 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Na 7ª carreirinha, tá bom? Eu tô aqui com a minha agulha de costura e o nozinho na ponta, tá? E a linha preta, certo? Pra gente fazer o bordado. Então, como que a gente vai começar, pessoal? Eu vou começar aqui, ó, bem no meio, aqui da parte de baixo do pontinho, onde está o meu alfinete. Eu entrei numa abertura entre pontos aqui do lado, para poder esconder o meu nozinho, vocês viram? Ó, tiro o meu alfinete. E agora a gente vai bordar, então, como se fosse um Vzinho ou uma letra U, tá? Então, ó, eu venho na parte superior do lado direito aqui do próprio ponto e passo o meu fio voltando para o centro na parte de baixo, tá? Feito isso, ó, puxo, ajeito bem o fio e faço a mesma coisa aqui do outro lado, tá vendo? Aqui, gente, a gente tá expressando a tristeza dela, tá? Então, ela tá como se estivesse com os olhinhos fechados de tristeza mesmo. Levo o meu fio lá pro centro do outro pontinho que a gente vai fazer o outro olhinho. Puxo aqui, ó, com cuidado. A gente ajeita, tá? Porque tem que ficar bem parecido com um olhinho mesmo, ó. Então, a gente ajeita aqui certinho, tá vendo? E eu vou fazer o mesmo bordadinho desse lado, tá? Então, eu vou fazer esse mesmo bordado aqui no outro olhinho e volto com vocês para arrematar. Ó, gente, já fiz o outro bordadinho e saí aqui em outra abertura entre pontos, tá vendo? Ó, entre um pontinho e outro, aqui eu saí com o meu fio. Feito isso, então, agora eu vou arrematar, deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Vou arrematar passando meu fio aqui com a mão esquerda e passando a agulha com a mão direita e puxando, assim eu faço um nozinho no próprio fio que eu tô trabalhando, tá vendo? E aqui já tá um tamanho bom pra gente esconder, tá? E eu venho aqui, então, e escondo o meu fio de sobra por dentro, ó, tá vendo? Ó, tô saindo aqui atrás, escondi, certo? E com a tesoura eu corto. Feito isso, olha só, aqui, ó, inclusive como eu tive que puxar o fio, a gente reajeita aqui o olhinho,
tá? Dá mais uma arrumada. E ó, fizemos aqui então um bordadinho dos olhos dela, expressando tristeza, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos costurar o cabelinho dela, tá? Então, vamos começar aqui, ó, onde está localizado o nosso fio de sobra marrom, certo? Então, vamos lá, pessoal. O que que eu vou fazer? Para ter uma sobrinha aqui do cabelo, ter um certo movimento nela, então eu vou subir, ó, uma carreira, tá vendo? Vou trazer uma carreira para cima antes de eu começar realmente a costurar. E como que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer como se fosse ponto alinhavo aqui, ó. E vou passando o meu fio aqui por toda a voltinha do rosto dela. Tanto aqui na frente, ó. Vou passar na franjinha aqui pra gente prender, tá vendo? Ó, tiro já os alfinetes. Vou passando, tá vendo? Respeitando inclusive o formato da franja. Ó, e vou dar a volta inteira, tanto na frente, a lateral, quanto aqui na parte de trás. Eu vou passar aqui, ó, entre a penúltima e a última carreira, tá bom? Costurando toda a voltinha. Então, eu vou fazer e volto então com vocês para arrematar. Ó, gente, retornei aqui para a parte inicial, meu fio tá curtinho, mas mesmo assim vou mostrar para vocês no arremate, tá? Então, ó, eu venho aqui e pego tanto um pedacinho do próprio cabelo quanto do rostinho por dentro e dou o nozinho, tá? Aqui eu tô passando o fio assim por trás com a agulha para poder dar o nó sem dificuldade grande, né? Ó, dou mais um nozinho, deixa eu ver se eu consigo com o meu fio curtinho aqui, cadê o meu fio? Eu vou dar 2 nozinhos, né? Deixa eu ver se eu só consigo dar o segundo nó aqui, porque eu acho que o meu fio soltou. Deixa eu ver aqui. Aí, consegui dar o segundo nozinho aqui por dentro e em seguida eu escondo esse fio de sobra puxando aqui bem e corto o excesso, tá? Ajeito aqui o cabelinho, deixo certinho, mas ó, tá aqui todo costuradinho já, prontinho nela, tá bom? Agora vamos costurar aqui os bracinhos, tá? Um bracinho eu já tenho aqui um passo adiantado, então eu vou mostrar o outro para vocês. Para quem nunca viu aqui eu costurando o bracinho, então ó, eu vou mostrar. Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui o fio de sobra do próprio braço, tá? E vou pegar, ó, primeiro aqui na parte de baixo, eu vou pegar um pontinho do corpinho, tá? Com a minha agulha. E ao mesmo tempo aqui, eu não sei se eu consigo mostrar, eu vou pegar tanto o pontinho da abertura pro lado de dentro aqui da minha peça, quanto o pontinho da abertura do outro lado do bracinho. E puxo, tá vendo? Então, ó, vou costurando aqui, ó, de baixo para cima, pegando 3 pontos, o do corpinho e os 2 da abertura do braço, todo mundo junto. Então, nessa hora, gente, costura puxando muito bem o fio, tá? Costura assim, puxando bastante o fio para dar certinho aqui, não ficar nenhuma abertura e nem enchimento saindo, tá? Ó, tô puxando bem, costurando aqui até chegar em cima. Chegando aqui, eu levo esse meu fio para a parte da frente, ó. Aqui, 2 pontinhos à frente, mais ou menos, ó. No corpinho aqui dela. Venho aqui da segunda para a terceira carreira, contando de baixo para cima, aqui, ó. Venho bem no meio e passo com a minha agulha, tá? Volto para esse pontinho que eu acabei de sair e venho aqui para trás, ó, e vou puxar. Agora ele vai dar esse ponto aqui, ó, para segurar esse braço voltado para frente. Tá vendo? Para ele não ficar muito solto, tá? Venho aqui então agora e arremato dando 2 nozinhos aqui. E se o fio de vocês sobrarem, né, no caso o meu aqui sobrou até uma quantidade boa, eu venho aqui para baixo, ó, para a parte de baixo dela e vou fechar já essa abertura que ficou, tá? Então, eu pego, ó, um lado e outro e já vou puxando aqui. Deixa eu só ajeitar meu fio. Ó, pessoal, eu pego um lado com o outro aqui dessa aberturinha, tá vendo? E puxo, ó, puxo bem, pra já fechar aqui também, tá? Costura simples, nada muito difícil, como vocês podem perceber. Feito aqui, então,
A gente também dá nozinho para arrematar, ó, só para finalizar essa parte. Ó, vou dar um segundo nó. Puxei bem e escondo aqui por dentro o fio de sobra, tá? Venho aqui, corto esse fio e temos aqui, ó, os bracinhos costurados, o cabelinho todo ajeitado, o olhinho já bordado e temos essa primeira parte então, gente. Então, fizemos aqui a primeira parte, né, da Nossa Senhora da Piedade. A gente tem muito trabalho ainda pela frente, então continuem acompanhando aqui no canal, tá? Toda segunda-feira eu vou trazer um vídeo novo aqui pra gente completar essa imagem, que é uma imagem bem complexa, vamos dizer assim, tanto que eu demorei bastante para trazer para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente continua a fazer os detalhes dela, tá bom, gente? E essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que sempre, né, que vocês se interessam pelos vídeos santinhos aqui no canal. Os amigurumis, é sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais e também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Quero agradecer a Elaine. Elaine, muito obrigada de coração por pedir, né? E pedir tantas vezes aí para fazer. Muito obrigada mesmo por sugerir. Ela que já pediu outros vídeos aqui para o canal, então eu agradeço de coração mesmo por estar sempre aqui. Agradeço a todos vocês. Inclusive, se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é já há bastante tempo, inclusive, meu amor, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Então, se você quiser se tornar um membro do canal, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Então, um beijo para todos vocês, muito obrigada por todo o apoio que eu recebo aqui no canal, de coração, muito obrigada mesmo. E até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!